Olá, bem-vindo, cara estudante, bem-vinda, cara estudante. Nesse encontro nós vamos tratar sobre estrutura patrimonial, né? Na verdade, nós vamos rever muitas coisas, né, que já foram ensinadas a você. Entretanto, é importante, dentro da disciplina de contabilidade, né, também desenvolver a parte de revisão, né, no que diz respeito às teorias da contabilidade. Muito bem, se você bem se recorda, né, estrutura patrimonial apresenta a composição dos bens, direitos, obrigações, né, de uma empresa, né, conforme demonstrado aqui na figura. Então nós temos o ativo, composição de bens e direitos, o passivo exigível, né, com os deveres e obrigações, a composição do capital de terceiros e, né, a composição do patrimônio líquido, dentre eles, né, de capital próprio. Muito bem. Qual é a definição de ativo? Conjunto de bens, direitos, tangíveis e intangíveis de uma empresa, né, expressos em moeda, ou seja, informação quali e quantitativa, que irão beneficiar aqueles que tiverem interesse, né, em conhecer o ativo. Os exemplos de ativos a gente já conhece: dinheiro, banco, né, conta movimentos, conta receber, mercadorias, máquinas, equipamentos, enfim. Quanto ao passivo, conjunto de deveres e obrigações, né, da empresa expressos em moeda, né, são dívidas, são valores devidos pela empresa aos credores, né, e por se tratarem de pessoas externas, são então denominados capital de terceiros, também, ok? O passivo, né, também é conhecido por passivo exigível, né, nós temos o passivo exigível, que são obrigações, né, que têm um prazo de vencimento, né, cujo pagamento será exigido em determinada data, passivo exigível. E aí, nesse caso, nós temos os credores, capital de terceiros, né, e exigibilidade de todos os sinônimos que representam o passivo da empresa. Dentre os exemplos, nós temos, né, fornecedores, contas a pagar, títulos a pagar, salários, impostos, né, dentre outros. Qual é a definição de patrimônio total, ou também conhecido por patrimônio bruto? Total de bens e direitos, né, que abrange tudo que uma entidade possui, portanto, é o seu ativo, né? Então, como é que nós pensamos, né, o patrimônio líquido? Então, patrimônio líquido, nós vamos então deduzir do ativo o passivo e encontrarmos o patrimônio líquido, né? Ou seja, nós vamos pegar bens e direitos, né, que compõem o ativo, vamos reduzir, né, das obrigações e deveres que a empresa tem, que são passivos, e aí nós podemos chegar ao valor líquido da empresa, ou seja, o valor o qual os proprietários, né, efetivamente têm, né, investido na sociedade naquele momento, certo? Por representar um patrimônio, né, um valor líquido da empresa, ele é então considerado de extrema importância para efeitos de análise, né? E o patrimônio líquido, ele é formado pela somatória do capital social, mais reservas e mais lucros ou prejuízos acumulados. Tá bom? Que nós temos então como conceitos de capital: o nominal, o conceito de capital nominal, o investimento inicial feito pelos proprietários, né, e efetuado o registro pela contabilidade na conta capital, né. Então, só será alterado quando os proprietários realizarem alguns investimentos, algum aporte com aumento de capital, ou até mesmo, né, desinvestimento com a diminuição desse capital nominal. O capital próprio, né, corresponde, portanto, ao conceito de patrimônio líquido, né, que abrange o capital inicial e suas eventuais variações. Já o capital de terceiros, né, a sua correspondência se encontra no que diz respeito aos investimentos feitos na empresa, né, com recursos de terceiros. O capital total à disposição da empresa corresponde ao conjunto de valores que a empresa tem disponíveis naquele dado momento, né, que é a somatória de capital próprio mais capital de terceiros. Tá bom? Então nós vimos aí a composição da estrutura de capital com as suas denominações, né, de capital nominal, próprio, de terceiros e aquele que está à disposição da empresa. O que nós já sabemos, né, que a equação básica da contabilidade nos mostra, né, podemos então afirmar que no ativo
nós registraremos recursos aplicados na empresa, e no passivo, né, e no PL, que nós chamamos de origem. Então, aplicações e origem desses recursos, né. Se esses recursos forem de terceiro, nós então lançaremos, né, no passivo, e se forem próprios, nós lançaremos no PL, tá certo? Então, como nós aprendemos desde então, composição do ativo, neste caso aqui, caixa veículos, né, totalizando 6.000, do passivo 5.000, né, caracterizado pelo financiamento, a diferença, patrimônio líquido, né, com a injeção de capital de R$1.000, tá bom? Então, o ativo, como nós já sabemos, tem que ser igual ao passivo mais o PL, e o PL é a diferença entre o ativo e o passivo consequentemente, será a diferença entre o ativo e o PL. Bom, essa é a equação que nós aprendemos desde então, né? O balanço representa o equilíbrio, né, entre as fontes de recursos e as aplicações desses recursos. Então, nós pensamos, né, que esse equilíbrio ele se encontra de um lado o ativo, do outro lado o passivo, mais o PL, né, é a fotografia que pode nos mostrar a situação patrimonial de uma empresa em um determinado momento, né, com a composição de bens e direitos e o que está sendo utilizado por terceiros e pelos donos da própria empresa em determinada data. Pois bem, a seguir nós vamos falar sobre DRE, apenas para reformar, né, assim, revisar, né, a importância que tem a DRE. Mais na frente a gente vai voltar detalhando um pouco mais sobre, né. Ela apresenta, né, como se formou o resultado do ano, né, de forma mais detalhada para cada um dos componentes, né, onde nós fazemos o lançamento das receitas e despesas para a apuração do resultado daquele exercício, tá bom? Portanto, a DRE, né, poderia também ser chamada de apresentação do lucro, né, ou prejuízo, ARI, né? A DRE é formada por 3 grandes grupos, como nós sabemos, né, as receitas, né, os custos e despesas, né, e a composição de todos os tributos, né, que a empresa precisa recolher em face da atividade que ela desenvolve. Vimos então, sabemos que as receitas, né, de uma empresa dizem respeito à entrada de recursos, sejam eles, né, entradas à vista ou a prazo, né, em razão das operações que ela realiza, né, com a venda, né, comercialização ou prestação de um bem, né. E nós temos então como exemplos de receitas, né, as de vendas, as de serviços, as receitas financeiras, as provenientes de aluguel. Já no que diz respeito às despesas, né, nós temos então o bem ou serviço consumido, né, com a finalidade de obter receitas geram, portanto, despesas. Portanto, as despesas, né, são relacionadas com a administração ou comercialização, né, de alguma atividade, mercadoria ou serviços, né? Então, dentre exemplos de despesas citadas aqui, né, aluguel de salas, juros, pagamento de juros, gastos com propaganda e tal, enfim. E o chamado custo, né, que nós já sabemos que temos, dependendo da atividade que a empresa desenvolve, nós temos então o chamado custo das mercadorias vendidas, custo dos produtos vendidos ou custo dos serviços prestados. Então, custo é uma expressão monetariamente utilizada na DRE para quantificar a utilização de recursos, né, para a empresa poder processar, enfim, ou prestar um determinado serviço. São gastos consumidos ao longo do processo produtivo ou da prestação de um serviço, tá bom? Então, dentre vários, né, os salários pagos aos funcionários, a aquisição de matéria-prima,
a depreciação dos bens, né? Consumos de água, energia elétrica, enfim, telefone, tudo mais, tá bom? E ao final, quando nós fazemos exatamente, né, a confrontação entre receitas e despesas, nós temos o resultado, né? Então é a diferença entre as receitas, né, deduzidos custos e despesas em um determinado período. Se o resultado for positivo, significa que a empresa oferiu lucro. Se o resultado for negativo, significa que a empresa naquele período oferiu prejuízo. Tá bom? Então nós temos aqui situações hipotéticas, né? A empresa oferiu receitas de 1.000, custos e despesas de 500, deduzidos impostos, o resultado naquele período foi um lucro de 400. Ao passo que uma situação em que tenha havido custos e despesas mais impostos superiores às receitas, a empresa naquele período amargou prejuízo. Tá bom? Então, a DRE, obviamente, o que nos preocupa mais em termos contábeis é que as informações cheguem, para nós, contadores, da forma mais adequada possível para se auferir o resultado esperado. Bem, aqui é tratado sobre o modelo de DRE, que você também já tem conhecimento. A gente vai ter que tratar com um pouco mais de detalhamento, colocando aí já as bases do CPC, que trata dessa demonstração. Aqui vem um exemplo hipotético dos lançamentos, todos os lançamentos que são feitos, na verdade as movimentações que ocorrem da situação líquida patrimonial da empresa, que é o material que tem lá disponível para você referente a essa aula em que nós tratamos sobre estrutura patrimonial. Tá bom? Num novo encontro a gente vai tratar sobre outros temas ainda correlacionados à estrutura patrimonial, não só do ativo como do passivo. Tá legal? Faça a leitura então do texto que está disponível lá na plataforma da Liga e ao final faça a atividade que vale ponto, atividade individual que vale ponto. Legal? Para a fase 2 agora, que se encerra em 16 de abril. Bom, fique bem, muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Forte abraço.